galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, nessa aula nós iremos discutir tipos de rochas. Quais as rochas que compõem a crosta terrestre? Como é o seu processo de formação? Dessa maneira a gente vai entender o ciclo das rochas. Para iniciar, vamos ver o que é rocha. Rocha é definida como um agregado natural de um ou mais minerais de elementos químicos geralmente sólido. Então essas rochas vão apresentar características diferentes, como cor, brilho, textura e dureza. E assim elas vão se diferenciando umas das outras, formando diferentes tipos de rochas, como rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Vamos ver as rochas magmáticas ou ígneas. Essas rochas são as mais abundantes da crosta terrestre. E como é que ela é formada? São formadas pelo resfriamento e solidificação do magma proveniente do manto. Vamos ver essa imagem aqui para a gente entender um pouco. Esse magma que está aqui no manto, ele vai encontrar fissuras na crosta terrestre e esse magma pode se solidificar tanto no interior da crosta terrestre ou sair através das erupções vulcânicas. E assim vão formar diferentes tipos de rochas magmáticas, como as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Intrusivas porque ela se solidifica no interior da crosta terrestre. Elas são formadas pela solidificação do magma ainda no interior da crosta terrestre. Esse resfriamento ele ocorre lentamente. Assim, vai dar tempo de formar macrocristais que podem ser vistos a olho nu. Vamos ver aqui por essa imagem. Esse magma está aqui, ó, no manto. Vai encontrar fissuras, como falei anteriormente. Esse magma vai subindo e ele vai se resfriando no interior da crosta terrestre. Como esse resfriamento ele é lento, esses macrominerais vão se desenvolver a ponto de ser visto a olho nu. Vamos ver aqui nessas imagens. Aqui eu tenho uma rocha granítica ou granito e o diorito. Essa rocha granítica aqui, veja os pontinhos, olha. Tem um pontinho preto, um mais amarelinho e o branquinho. Isso aqui são os minerais que compõem essa rocha. Esses minerais são vistos a olho nu porque esse magma solidificou lentamente, dando tempo da formação desses macrominerais, formando essas rochas graníticas ou o diorito. E assim a gente viu aqui a rocha magmática intrusiva ou plutônica. Vamos ver aqui o exemplo da Pedra da Igreja em Coronel João Sá. Na Pedra da Igreja é uma rocha chamada magmática intrusiva. Essa rocha se solidificou no interior da crosta terrestre. E aí vocês podem perguntar, mas como é, professor, que essa rocha hoje é vista na superfície terrestre? Há milhares e milhares de anos, essa rocha que estava no interior da crosta terrestre foi passando por um processo de erosão. Então o solo foi erodindo há milhares e milhares de anos, formando os afloramentos rochosos que são vistos aí na região de Coronel João Sá. Essas rochas que são fonte de renda de muitos trabalhadores na cidade de Coronel João Sá são rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Beleza, pessoal? Assim a gente vai ver as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Essas rochas são formadas pela solidificação e resfriamento do magma na superfície terrestre. Como assim? O magma ele vai resfriar e solidificar rapidamente porque ele vai estar em contato com a água e o vento. Assim a gente não vai conseguir distinguir os minerais a olho nu. Vamos ver aqui essa imagem. Aqui nessa imagem tem uma atividade vulcânica. Esse magma que estava no manto vai saindo por essas atividades vulcânicas e assim em contato com a superfície terrestre vai ter ação da água e do vento que vai fazer com que esse magma se solidifique rapidamente. Desse modo a gente vai ver que esses minerais não são vistos a olho nu, como essa rocha aqui, ó, o basalto. Se olharmos para essa rocha, não conseguimos ver os minerais a olho nu. Já a rocha magmática intrusiva, conseguimos ver esses minerais a olho nu. Dessa maneira, a gente vai ver dois tipos de rochas magmáticas. Rocha magmática intrusiva, porque se solidificou no interior da crosta terrestre, e rochas magmáticas extrusivas, porque se solidificou na superfície terrestre. Agora vamos ver as rochas sedimentares. Como é que elas são formadas? São formadas a partir de sedimentos e detritos de rochas pré-existentes.
Como assim? Existem rochas pré-existentes que são erodidas e transportadas pela água e vento. E assim, esses sedimentos dessas rochas pré-existentes vão se acumulando em sucessivas camadas e se compactando. Vamos ver o exemplo aqui nessa imagem. Aqui está a rocha que está exposta, está sofrendo a ação da água e do vento. Esses sedimentos vão se separando da rocha pré-existente e vai descendo e sendo transportado para uma área mais baixa. Esses sedimentos vão se acumulando há milhares e milhares de anos e vão se compactando, formando as rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares elas são formadas a partir de sedimentos e detritos de rochas pré-existentes que vão se acumulando ao longo de milhares de anos, se compactando e formando as rochas sedimentares. Vamos ver um exemplo de rochas sedimentares. O calcário é um exemplo de rocha sedimentar. A areia também é outro exemplo de rocha sedimentar, bem como o arenito. Vamos olhar bem nessa imagem aqui do arenito. Olha. Vocês estão vendo tracinhos. Isso aqui são camadas de sedimentos que foram se compactando há milhares e milhares de anos. Então, cada camada dessa aqui corresponde a um tempo geológico diferente. E ela foi se compactando, formando a rocha sedimentar. Beleza, pessoal? Vamos ver agora a rocha metamórfica. Metamórfica porque vem de metamorfose, ou seja, transformação. Como é que se forma essa rocha? Elas são formadas a partir de rochas pré-existentes, como as magmáticas sedimentares. E assim essas rochas, com a ação de altas temperaturas e pressão do interior da Terra, vão adquirir outra estrutura. Assim, os minerais das rochas elas vão sofrer alterações nas propriedades físico-químicas originais, como cor, textura, estrutura e composição mineralógica. Vamos ver por essa imagem o processo de formação da rocha metamórfica. Aqui vai ter uma rocha pré-existente, que pode ser uma rocha magmática ou sedimentar. Essa rocha vai sofrendo com o aumento da pressão e o aumento das temperaturas e vai fazendo com que suas propriedades físico-químicas originais vá se transformando. Desse modo, como essas propriedades físico-químicas vão se transformando, vão formando as rochas metamórficas. O exemplo de rocha metamórfica a gente vai ter aqui o gneiss. Outro exemplo vai ser o mármore. O mármore é proveniente da rocha sedimentar calcária. A partir das altas pressões e altas temperaturas vão formando esse mármore. Já o gneiss a partir de uma rocha granítica. E assim vão sendo formadas rochas metamórficas, devido às altas temperaturas e pressão do interior da Terra, que vai mudar a sua estrutura. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui o ciclo das rochas. Como é que elas se formam? As rochas vão se formar primeiramente a partir do magma. A rocha magmática é uma rocha primária. O magma vai subindo e vai se solidificando. Se solidificar no interior da crosta terrestre, vai ser chamada de rocha magmática intrusiva. Se esse magma sair através das atividades vulcânicas, são chamadas de rochas magmáticas extrusivas. Essas rochas expostas na crosta terrestre vai sofrer ação da água e do vento. Essa rocha exposta vai passar a perder sedimentos. Esses sedimentos vão ser levados pela água para uma região mais baixa e há milhares e milhares de anos vai se compactando, formando o que? A rocha sedimentares. Essas rochas sedimentares ou magmáticas, com as elevadas pressões e temperaturas, vão formando o que? As rochas metamórficas. E assim é o ciclo das rochas e vamos ter 3 tipos de rochas. Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Sendo assim, galera, a gente fica nessa discussão. Vimos hoje o que são rochas, vimos os tipos de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, o seu processo de formação e o ciclo das rochas. Dessa maneira, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.